Olá, tudo bem com você, família? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa 10ª aula, lembrando que o nosso objeto de conhecimento, que nós estamos aí desenvolvendo durante as nossas videoaulas é sobre lutas do mundo, e a gente já está aí quase que finalizando. Então, vamos às atividades, esteja preparado, preparada com os materiais, lembrando que é muito importante você realizar as suas anotações durante a aula, algo que foi mais relevante, algo que você achou interessante e merece ter um olhar aí mais ampliado, você pesquisar mais sobre o assunto e também as dúvidas que você deve compartilhar aí com o seu professor ou professora de educação física. Embora eu traga em algumas aulas aqui algumas correções, é importante que você tire as dúvidas com o seu professor ou professora de educação física. Página 57, aí trabalhando com as lutas do mundo. E hoje nós vamos para a atividade 9, os esportes de combate nos Jogos Olímpicos, parte 1. Então, este texto ele foi redigido, escrito, em 2019. Então, por isso que está atualmente, em 2019, o Comitê Paralímpico Internacional, IPC, reconhece e realiza competições de 29 modalidades esportivas em conjunto com a Organização Internacional de Esportes para Deficientes e algumas federações. Para cada uma destas modalidades, existe uma classificação funcional que organiza os atletas em categorias para cada prova, de acordo com o tipo de sua deficiência. Participam dos Jogos Paralímpicos atletas com deficiência intelectual, física e visual. Já os deficientes auditivos participam de uma competição específica denominada de Surdo-Olimpíadas. Quando eu estava trazendo esse material aqui para vocês, eu mesma não sabia que existia essa Surdo-Olimpíadas aí. Você já tinha ouvido falar? Eu não, descobri aí quando eu estava pesquisando e estudando para trazer aqui elementos para as nossas aulas. E por falar em pesquisa, com certeza você deve pesquisar bastante. Eu espero que você seja um aluno, uma aluna bem curioso, curiosa, Porque quando a gente é curioso, curiosa, a gente consegue ampliar os nossos conhecimentos e a gente passa a conhecer, a ter mais informações, tá? E aí a gente sabe trabalhar melhor com essas informações. E a partir desse momento a gente vai adquirindo conhecimento. Então, ao pesquisar, você vai adquirir mais conhecimento à medida que você for trabalhando com as informações que você descobriu aí, que você investigou. Então, digite na barra do navegador do seu celular ou do seu computador o endereço do COB para realizar as suas pesquisas, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Depois você vai digitar o endereço aí do Comitê Paralímpico Brasileiro para ter mais informações sobre os Jogos Paralímpicos. E o que você vai fazer depois? Ou melhor, durante a pesquisa, você vai procurar informações sobre quais os esportes de combate que fazem parte dos Jogos Olímpicos e quais os esportes de combate que fazem parte dos Jogos Paralímpicos, tá? E continuando, você vai refletir após a sua pesquisa sobre estas questões aqui. Quais são os esportes de combate que fazem parte da programação dos Jogos Olímpicos e dos Paralímpicos? Quais aspectos podem ser considerados para justificar uma menor quantidade de esportes de combate presentes nos Jogos Paralímpicos quando comparamos aos Olímpicos? Você já assistiu aos Jogos Paralímpicos? Acompanhou? Qual modalidade você assistiu? Se você nunca assistiu, aproveite, veja aí, pesquise no YouTube, Jogos Paralímpicos e assista alguns trechinhos. É muito interessante, viu? Você explorar aí, aumentar o seu conhecimento, explorando essa questão dos Jogos Paralímpicos. Quais foram as principais mudanças nos esportes paralímpicos desde o seu surgimento, Porque a cada edição de
evento como este, ou outros eventos, a gente vai melhorando, né? As pessoas vão observando ali o que dá para melhorar, o que dá para fazer ali, as mudanças que podem ocorrer. Dentre as modalidades de luta estudadas neste bimestre, existe alguma considerada como modalidade olímpica ou paralímpica? O que a gente vem estudando, aí vendo ela está inserida aí nos Jogos Olímpicos ou nos Jogos Paralímpicos? Procure observar, recorde aí as nossas videoaulas, mesmo as aulas aí com seu professor ou professora de educação física. Olha aí o seu caderno do aluno, o caderno mesmo, né, onde você faz aí as suas anotações. Seria possível discutirmos e elencarmos possíveis adaptações para as modalidades de luta estudadas neste bimestre, de forma que pudessem fazer parte dos Jogos Paralímpicos? Então, você vai citar aí as suas sugestões, tá? Então, agora, atividade 10. As lutas do meu bairro, parte 1. Você vai fazer uma pesquisa de campo. Já ouviu falar em pesquisa de campo? Eu acho que você deve imaginar, né? É você sair a campo, é você sair para explorar aí o seu bairro, por exemplo, que é a sugestão da atividade. Essa pesquisa de campo é isso. Você sai do seu ambiente dentro da escola e sai a campo, sai aí explorar os bairros da sua cidade, enfim, procurar aí informações, tá? Então você vai entrevistar pessoas do seu bairro e você vai utilizar estas questões aqui. Você vai falar, você vai perguntar, né, para essas pessoas. Primeiro, faça uma listinha quais pessoas que você pode entrevistar. Veja com essas pessoas a disponibilidade delas, porque são várias perguntas que você vai fazer. Faça essas perguntas com calma. Anote também tudo certinho que a pessoa for te falar. Use o recurso, né, de fazer uma gravação aí com o celular ou algum outro equipamento que de repente você tenha. O que você vai perguntar? Você conhece alguma modalidade de luta? Qual? Você vai investigar se a pessoa aí, as pessoas do seu bairro, elas conhecem luta, né, modalidade luta, quais que ela pode conhecer e algumas opiniões aí. Você já teve a oportunidade de praticar, né, a luta em algum lugar, onde? Conhece algum local na vizinhança que ofereça aulas, né, de luta? Qual local? Existem programas e projetos públicos de lutas e esportes paralímpicos em seu bairro e cidade? Então, pense no seu bairro, depois você amplia e pensa na cidade, aqui no município de Peró. Se tiver, aí quais? Quais são esses programas? Quais são esses projetos públicos de lutas, tá? Aí é específico de lutas. E esportes paralímpicos, lembrando que é voltado para as pessoas com algum tipo de deficiência. Você já frequentou alguma escola, praticou alguma modalidade de luta em alguma academia? Com que frequência? Você já participou de alguma competição de luta? De qual modalidade? Conte um pouco sobre a sua experiência. Você já assistiu algum confronto pela televisão, pela internet? De qual modalidade? Quais as suas impressões sobre o que você assistiu? Você já assistiu alguma luta nos Jogos Olímpicos ou no Paralímpicos, pela televisão ou pela internet? De qual modalidade aí você assistiu? Você considera as lutas como uma prática para todos os gêneros, né? Homem e mulher, e pede para a pessoa justificar. Você considera como violenta a prática das lutas? Por quê? Né? Mesmo ela dizendo, não considero violenta, por que você não a considera violenta? E se a pessoa também falar, se, né, a pessoa falar considero violenta, pede para ela explicar por que ela considera violenta, independente de se for sim ou não. Qual a importância da ética e do respeito ao oponente na prática das lutas? Né? E você pede aí para a pessoa justificar. É para que você tenha uma ideia do que as pessoas sabem sobre luta. Vamos ver aí o que você vai descobrir, tá? E depois que você realizar a sua pesquisa, lembrando que você vai fazer um rascunho, depois você vai passar a limpo. Se você quiser, deixa eu voltar aqui, escolher
um número, por exemplo, professora, eu vou escolher aqui umas 3, 4, 5 questões, sem problema, tá? Então, procure daí tirar deste montante aqui de questões, pelo menos 3 questões que você considere mais relevantes, tá? E depois você vai usar ferramentas digitais para você fazer sua pesquisa, para registrar a sua pesquisa de campo. Então, depois registre ela bonitinha, certinha, bem digitado, lembrando que você pode trazer elementos como fotos que você pode tirar da internet. Ou se a pessoa autorizar, você pode até tirar foto dela, colocar ali no cantinho, lembrando, né, que o entrevistado, a pessoa com a qual você vai conversar, você deve identificar a pessoa, o nome, idade, o bairro ali, né, onde ela mora. E você pode usar o Google Docs ou o Word para você conseguir registrar aí a sua pesquisa e deixar ela certinha aí, guardadinha e depois compartilhar com o seu professor ou professora de educação física. Agora é com você, faça aí a sua pesquisa, vá a campo, né? Converse, entreviste essas pessoas. De repente, você pode elaborar outras questões que você achar pertinente também. Compartilhe com seus colegas, com seu professor ou professora de educação física, essa sugestão aqui. Melhore, de repente, essa sugestão que eu trouxe para você, tá bom? Antes de colocá-la em prática, converse, veja as possibilidades, tá? E depois, o que você vai fazer? Quando normalmente se faz uma pesquisa, depois a gente analisa esses resultados, né? Os dados coletados, eles são analisados e acabam se tornando informações pertinentes, interessantes para serem trabalhadas. Com os dados coletados na pesquisa, você vai construir um gráfico para analisar e compartilhar as informações que você colheu aí. Então, atividade 10 é sobre as lutas do meu bairro, parte 2. Peraí, deixa eu ver se a professora fez. É isso mesmo. Continua aí na 10. Você pode pedir auxílio aí para o seu professor de matemática ou professora, né? Junto com o seu professor de educação física ou professora de educação física, para você utilizar essas duas ferramentas digitais que eu trouxe aqui para você, que são o Google Sheets e o Excel da Microsoft. O Google Sheets, eu tenho certeza que é gratuita. Eu fiquei na dúvida aqui do Excel. Eu acho que o Excel também é uma ferramenta gratuita que você pode ter aí no seu celular ou no seu computador, tá bom? Então, explore as possibilidades das ferramentas digitais para te auxiliar também nos estudos, no registro dos seus estudos, das suas pesquisas, né, que você faça, enfim. Explore as ferramentas digitais também. E depois você pode usar para apresentar sua pesquisa de campo o Google Slides ou PowerPoint da Microsoft. Como você é criativo, criativa, tenho certeza que você vai criar slides assim muito interessantes para apresentar os resultados da sua pesquisa aí, né? Tanto o resultado ali escrito, né, que você redigiu o texto, etc e tal, quanto gráfico. Dá para você inserir nessas duas ferramentas aí. E a sua apresentação vai ficar show de bola. Tenho certeza que o seu professor ou professora de educação física vão adorar olhar aí o material que você vai compartilhar com eles. Bom, faça o registro de suas atividades, lembre-se sempre também de fazer o registro da parte prática, que é muito importante, né, quando você realiza as atividades práticas. E na proposta de hoje, peça para alguém, de repente, registrar aí você realizando, conversando, entrevistando a pessoa com a qual você vai conversar, tá? Muito importante. E as recomendações que eu deixo aqui para você: fazer exercícios físicos que te deixam mais feliz. Já ouviu falar sobre os hormônios da felicidade? São neurotransmissores que o nosso organismo libera quando nós fazemos exercícios físicos e outras atividades. Então, acontece uma química dentro do nosso organismo. Quando a gente tem o hábito de comemorar, ser grato, grata, de fazer exercícios físicos, o nosso organismo libera o neurotransmissor dopamina. E qual é o efeito que a dopamina traz na nossa vida?
reduz a ansiedade, melhora o ânimo e energia e a nossa motivação. Fica melhor também. O hábito de ser otimista, de ver o lado bom das coisas, libera serotonina, que reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. E o hábito de tomar sol, quantas vezes eu falei para você, vai lá tomar vitamina D, lembra? Então, tanto a serotonina quanto a melatonina, ao tomar sol, esses dois neurotransmissores são liberados, né? Essa química acontece dentro do nosso organismo. A melatonina melhora a qualidade do nosso sono. Quando a gente for dormir, você vai dormir melhor. Quando você tem o hábito de se massagear, de fazer exercícios físicos, né? Libera-se a noradrenalina, que reduz o estresse, melhora o nosso foco e a nossa capacidade de pensar. Quando nós damos abraços nas pessoas que a gente gosta, no nosso animalzinho de estimação, quando há uma troca, né, de afetividade, libera-se a oxitocina. E ela proporciona os bons sentimentos, né, aquela sensação gostosa que você confia ali em você, nas pessoas, libera ali um sentimento de amor, uma conexão. E quando você tem o hábito aí, né, de comer castanhas, castanha do Pará, caju, amêndoas, nozes, o que acontece? Você com esse hábito de comer essas oleaginosas, e se você tiver o hábito também de manter ali o seu foco, fazer uma meditação, trabalhar com a sua respiração, vai liberar no seu organismo o GABA, que é um neurotransmissor que vai reduzir a sua ansiedade, assim como a dopamina, e aumentar o seu relaxamento. Olha só, quanta coisa boa acontece quando você se exercita e faz outras coisas boas. Então, observe mais isso no seu dia a dia e pratique, tá? Faça as anotações em seu caderno, cumpra com os combinados que você tem aí com o seu professor ou professora de educação física. E esta foi a aula de hoje, espero que você aproveite, faça as atividades, né? E eu fico por aqui. Até a próxima!